Bom, legal, gravação. Então, 25/10/22, aula de banco de dados 1. Então, só dando um overview aí da aula passada, a gente começou a trabalhar com a criação de um banco de dados físico, certo? Então, a gente começou falando da criação da base de dados, que é comandos de criar a base de dados. A gente criou um banco de dados chamado aula remota. A gente aprendeu como apagar esse banco, como tomar posse desse banco de dados, né? Então, ele vai habilitar o banco de dados para a gente utilizar. E aí a gente criou duas tabelas. Então, vimos o conceito de tipo de dado, chave primária. Criamos uma outra tabela, também com a mesma ideia. Vimos como que a gente apaga uma tabela. Vimos também como que eu insiro os dados, né? E vimos aqui como que a gente consulta alguns dados, né? Com a cláusula where. E aí a gente finalizou isso em banco de dados na última aula. Então vimos como que se cria, vimos como que se insere os dados e como se consultam os mesmos. É óbvio que dentro dessa estrutura de consulta que a gente explicou, a gente vai ter N recursos, tá? Que é a tal da DQL, que é a Data Query Language. Porém, nesse nosso início de trabalho, a gente nem quer muito focar nisso, porque a gente quer mostrar para vocês como que se manipula o banco de dados como um todo, para depois a gente especificar, que é até uma das coisas que vocês vão começar a ver com bastante ênfase a partir do segundo módulo, tá? Bom, e aí a gente retornando aqui para as nossas notas de aula, nós temos o comando select. Agora a gente vai ver o comando update, né? Então, que é o que aqui, ó? O comando update é o que? Atualizar os dados. Então a gente viu a inserção, a consulta e agora a gente vê a atualização, tá bom? Então, eu vou digitar algumas coisas aqui só para a gente ter uma visão um pouco maior do que a gente precisa ter para poder aplicar a ideia da consulta, tá? Da atualização, perdão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um select na tabela. Qual que a gente seria? O alunos, né? Então, eu vou fazer um select, só lembrando aqui o comando, né? Vamos olhar como está essa tabela aqui. Vamos ver aqui. Ó. Essa tabela está com 5 registros, certo? E aí, vamos supor que eu vou querer consultar o ID aluno igual a 1. É quem? É um Zezinho Pança, Rua Comendador Souza, beleza? Então, o que eu vou querer fazer com esse cara? Vamos supor aqui, ó, vou até dar um zoom aqui. Aqui está a Rua Comendador Souza. Eu vou mudar esse endereço. Eu vou colocar Rua Comendador Santos. Ah, é uma alteração que eu vou precisar fazer nesse cara. Como que eu faço para atualizar? Vou esse cara aqui embaixo, deixar ele quietinho aqui só para... Então, eu vou ter que dar um comando de update, ou seja, atualizar. Quem? A tabela alunos. É alunos mesmo. Setar. O que eu quero alterar? É a mesma. Isso aqui que eu estou explicando está aqui, tá? Ó. É exatamente isso aqui que eu estou explicando, tá? Update alunos, ou seja, atualizar a tabela alunos, setando quem? O endereço ser igual a Rua Comendador Santos agora, não é mais Souza.
vou atualizar na tabela alunos, perdão, setando o endereço Rua Comendador Santos. Where ID aluno igual a 1. Por quê? Eu vou executar o comando todo. Tá vendo? Tem 5 caras. Se eu não disser para ele aonde eu quero atualizar, vamos supor que eu não coloque essa linha, por exemplo, o que ele vai fazer, galera? Ele vai atualizar todos os endereços para aquele ali. Aí me ferra tudo. Não, eu só quero atualizar essa primeira linha. Por isso que eu uso o where. Entrando no mesmo conceito que eu falei na aula passada, lá sobre o select. Lembra? O select eu quero achar determinado cara. Na atualização é a mesma coisa. Não sei se vocês já viram algumas piadinhas que os caras usam. Isso, exatamente, Pedrão. Você tirou as palavras da minha boca. É isso justamente que eu ia comentar. Por isso que tem o meme de rodar no update sem where. E aí, o update e o delete, que é o próximo que a gente vai ver. É isso. Isso aqui, mano, se você faz uma besteira dessa aqui, você ferra com um banco de dados inteiro. Inteiro. Com uma palhaçada dessa. Essa tabela aqui, ela tá pequena. Ó, quer ver? Ó? Agora, imagina você pegar e alterar em todas. Ah, beleza, Marcão. São 5 caras para eu ajeitar. É baba. É baba. Agora, você imagina em uma outra tabela que tenha 2.000, 3.000 caras. Por que não seria complicado isso? Eu tenho até um banco aqui, ó. Se vocês me permitem, para mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu ver uma outra instância. Isso aqui é um outro banco que está na nuvem. Trabalhando. Da Fatec. Vou mostrar para vocês. Eu já tenho mostrado na aula anterior, mas só para pegar um exemplo. Esse banco aqui ele é um pouco mais lento porque ele está na nuvem, está no servidor. Então, por isso que pode ser que ele fique um pouquinho mais lento as consultas. Mas eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a tabela pessoa. Eu tenho uma tabela chamada pessoa. Select, asterisco from pessoa. E vou rodar aqui a query. Ó. Então ele está rodando aqui, ó. Está buscando e vai carregar aqui para mim. Olha só. Essa tabela, ela tem 1.850 pessoas cadastradas. Tá vendo? Aqui, ó, todos os dados. ID de pessoa, nome, e-mail, telefone, status, DTCRIA. Agora, imagina, por exemplo, se eu pego esse Adriano dos Santos aqui e altero e faço isso aqui, por exemplo. Ó. Update. Como que é o nome da tabela? Pessoa 7 e-mail igual marcão.costa@etec.sp.gov.br. E eu não ponho o where aqui. Ele vai transformar esses 1.850 pessoas que eu tenho na base de dados aqui em marcão.costa@etec.sp.gov.br. Agora imagina a dificuldade que eu teria para acertar esse erro que eu fiz aqui. Dá? Até dá. Eu tenho que ir lá no cadastro de novo, da onde eu gerei toda essa carga, pegar esses dados e dar um jeito de colocar eles aqui dentro. Então, por isso que o where é importantíssimo. Para dizer o quê? Where ID pessoa igual a 1. Então, isso vai me garantir que eu vou só mexer nesse primeiro cara e porque o ID pessoa é a chave primária dessa tabela. Tá? Qual que é o pior? Ah, cara, eu acho que é o delete, né? Porque o delete você perde tudo, né? Você perde todos os dados. O update, pelo menos você altera lá, sei lá, 1 ou 2 colunas, mas pelo menos você ainda está com os dados lá. Agora, deletar, a sensação é pior. Porque os dados somem, né? Então, não sei. Eu acho que é mais duro o delete. Tá? Acho que é o delete.
Opa, acabei fechando tudo aqui. Tá? Então, voltando para o nosso aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando faz isso, tá? Quando eu faço isso aqui e executei, vou fazer o select para ver o que afetou. Olha lá, Rua Comendador Santos. Então, ele alterou isso para mim. Pronto. Ah, Marcão, ele altera qualquer coisa? Altera qualquer coisa. E você pode colocar também, ó, Rua Comendador Santos, só para não perder Cresfúncio, vai. Rua Comendador Cresfúncio. Ah, Marcão, eu posso alterar 2 campos de uma vez? Que nem tem o nome do cara. Pode. É só pôr uma vírgula aqui, nome, igual. Vou mudar de Zezinho Pança para Wellington Escrenildo. Wellington Escrenildo. Pronto. Para ter certeza que vai mudar mesmo. Então, ou seja, eu vou mudar 2 campos num update só. Eu quero mudar os 2 aqui já, né? Então, beleza, não tem problema. A gente roda aqui, ó. Ele dá a mensagem, a gente faz uma consultinha, tá lá, ó. O Wellington Escrenildo, Rua Comendador Cresfúncio. Tá? Então, ou seja, o update, galera, não é mais do que isso, não. Tá? O update é isso. Update, nome da tabela, seta os campos que você quer mudar com os valores, obviamente. E não esqueçam do maldito where. Se vocês não esquecerem, se vocês esquecerem desse cara, vocês mudam tudo. Tá bom? Não, Adriano, a única coisa que eu fiz aqui é explicar o comando update. Só. Update é a atualização dos registros. Na aula passada a gente viu inserção, a gente viu select. Agora a gente está vendo o update. Tá? Que a gente fala que dentro de banco de dados a gente tem 4 operações básicas nos registros, né? Que é o quê? É a inserção, isso, é o mesmo banco de dados da outra aula. É o insert, é a consulta, que é o select, a atualização, que é o update, e a exclusão, que é o delete. Com esses 4 comandos, você consegue fazer operações básicas num sistema, né? Aqueles exemplos que eu sempre dou em aula, que eu falo, sei lá, o produto do mercado. O produto do mercado, como que ele faz a inserção? Ele precisa ser inserido, dar um insert nele para ele entrar na base de dados do mercado. A consulta serve para quê? Para quando o cara for lá, lembra? O cara tá lá passeando no meio do mercado, pegou o produto lá e quer passar ele no código de barras. Você está fazendo uma consulta naquele produto. O produto agora vai entrar numa promoção, hoje vai ficar mais barato. Ele valia R$15, agora é 14. Então você vai na atualização. Você vai lá e atualiza de 15 para 12, para R$10. E a exclusão não vendo mais produto, não tem que estar na minha base de dados. Eu vou lá e excluo ele. Tá? Então, é isso que a gente está vendo. A gente viu até aqui. Ó. A gente está vendo até aqui. Tá? A ideia é depois, na sequência, a gente vai ver a exclusão e fechar esse ciclo. Então, esse aqui é o update. Tá? Deixa eu ver. Professor, atualização de cadastro de um cliente, como exemplo, senha, para login é feito com comando update também. Exatamente, o Eric. Exatamente. Exatamente. É feito dessa forma.
Aí pode estar usando o conceito de criptografia, que a senha sendo criptografada dentro do banco, aquela coisa toda, mas é dessa forma. A inserção de uma senha, a consulta de uma senha, a alteração de uma senha, é a mesma coisa, tá? Da mesma forma. Tudo bem? E aqui o meu banco de dados. Ó. Eu até mostrar, pessoal, a aula de banco de dados. Olha o meu banquinho de dados aqui, tá vendo? Isso aqui foi um presente do professor Luiz Felipe que ele me deu de presente. Então tá bom, beleza. Tudo bem, pessoal, quanto ao update? Tranquilo aí? Tá bom então, ótimo. Seguindo aqui o nossa vaca fria aqui, vamos pro delete. Esse where é para filtrar. Quem acabei de falar, ó. Se eu selecionar alunos, seleciono todos. Se eu selecionar todos esses alunos, onde o ID aluno é igual a 1, ele acha ele. Serve tanto para update, delete e select. Pelo amor de Deus, não, isso aqui tem que estar mais claro do que água do Rio Tietê na nascente. Na nascente. Isso aqui tem que ser o seu dia a dia, cara. É que nem tomar água. Mesma coisa. Tem que saber isso aqui de cor e salteado. Porque sem isso aqui você azera o pé do frango. Tá bom. Aí vem o Mário dentro aqui. Então vamos usar esse cara aqui como exemplo, inclusive. Ah, Marcão, o Eggington Sklenildo aí ele não é mais parte da minha base. Então não quero esse cara mais aqui. Quero eliminá-lo. Uma coisa que a gente tem que ter ciência, eu gosto de bater nessa tecla, mas o comando delete está aí para ser usado, mas a gente tem que tomar consciência do seguinte: o delete ele vai arrancar esse registro, essa instância que nem a gente via lá, da tabela, meu, ela vai morrer. Ou seja, não tem Ctrl Z, no update também não tem Ctrl Z, beleza? Ah, errei, putz, eu vou dar Ctrl Z. Não tem Ctrl Z aqui, hein? Não tem Ctrl Z. Eu até recomendo que, olha só, antes de você fazer, vou pegar até esse cara aqui como exemplo. Vou botar ele para cá, deixa aqui também. Quando eu vou fazer um delete de qualquer coisa, o que eu, Marcos, faço? Sempre faço. Ou quando eu vou atualizar. Eu faço um select antes para ter certeza que eu estou catando aquele cara. Então vamos supor, eu não falei no exemplo que a gente vai usar um delete em cima do ID aluno 1, que a gente vai querer eliminar ele. Beleza. Então eu fiz um select. Olhei com o zóio, aqui na tela e estou vendo que ele me trouxe uma linha só. Então eu tenho certeza que é esse cara. Ah, beleza, eu vou apagá-lo. Então tá bom. Então o que você faz? Delete from alunos, where ID aluno igual a 1. O que eu estou dizendo para ele? Deleta lá da tabela alunos, onde o registro ou o ID aluno 1 esteja lá. O que ele vai fazer nesse momento? Ele vai catar esse registro e vai mandar para o lixo. O lixo nada, ele vai exonerar ele. Tá? Se eu executar aqui, ó, executou. Se eu vier aqui embaixo executar esse select maroto que eu tenho aqui, ó, ele não me acha mais esse cara. Ele morreu. Acabou. Oh, meu Deus do céu. Já era. Morreu. Não tem o Ctrl Z, ele não volta. Esse registro morreu. Agora, imagina a gente fazer isso aqui, ó. Delete from pessoa, sem o where. Ferrou. Ferrou de vez. Tá? Isaac, tem como ocultar um item? Como assim ocultar?
Não entendi sua pergunta. Tipo, excluir item, mas não excluir totalmente. Se eu entendi o que você está falando, eu aqui estou excluindo uma linha. Eu não estou excluindo tudo. Tanto que se, fizer aqui um select sem where, ele vai trazer os outros 4 caras que estão lá. Arquivar. Aí você está... Não tá, entendi, Ismael. O Ismael está querendo dizer se não tem como arquivar. Não. A única forma de você se precaver disso aqui é você pegar e ter o backup em dia. Fica o backup, a cópia de segurança. Tem empresas que faz toda a madrugada, tem empresas que faz a cada 2 horas, tem empresa que faz 2 vezes por dia a cópia desse banco e armazena em um outro lugar. Para caso aconteça qualquer tragédia com ele, eu tenha como recuperar esses dados. Tá? Por exemplo, vamos supor que essa tabela está disponível no site, mas eu não quero que a primeira linha apareça para o meu usuário do site. Ah, legal. Pô, entendi, Isaac. Agora essa pergunta. A única forma que... veja bem, primeira coisa, antes da gente entrar nesse assunto. Essa visão que a gente está tendo aqui, é uma visão da área de banco de dados. O usuário comum, o cara que opera o caixa do mercado, o cara que dá insert lá na hora que você vai fazer uma compra, qualquer coisa do tipo, ele não tem esse conhecimento. Então ele não consegue ter um workbench conectado a uma base de dados com o usuário autenticado para entrar lá e ver os dados. Isso é um ponto. Quem tem isso? Somente as pessoas que têm autorização para mexer no banco. Que precisa ser um cara que manje do que está fazendo. Então tem que ser um desenvolvedor, que nem nós aqui, ou um DBA, que é um cara que é um... DBA é um cara que administra a base de dados. Tem as empresas, tem empresas que têm o DBA. O que é o DBA? É um cara que fica o dia inteiro olhando isso aqui. Tudo bem? Olha isso aqui o dia inteiro. Então, o desenvolvedor está lá, precisa criar uma tabela. Tem empresa que o desenvolvedor não cria banco de dados. Ele vai no DBA e fala, amigão, preciso criar uma tabela para registrar os dados do meu cliente. Aí ele vai sentar com esse DBA e vão chegar ao denominador comum dos campos que precisa, da chave que precisa, do relacionamento que precisa e assim por diante. O papel que a gente está fazendo aqui na nossa aula de banco de dados é enxergar como esse DBA enxerga. Tá certo? É essa captação. Então eu estou enxergando puramente os dados. Aí só complementando para entrar no que o Isaac perguntou, quando você não quer que apareça determinada coisa lá para o teu usuário, lá na frente, lá, no front-end que a gente fala, você consegue determinar para ele lá que na hora que vai aparecer todos os alunos, que não apareça o aluno do ID 1, por exemplo. Você consegue dizer isso para ele, para o banco. Mas o banco em si, o repositório, está tudo lá. Entrando nesse exemplo que o Isaac está falando, vamos usar um outro exemplo simples? Então, vamos supor, você entra numa empresa para trabalhar. E essa empresa, ela é informatizada, ela tem todo o processo dela, tem todos os sistemas dela, tudo direitinho. Quando você entra na empresa, então eles vão lá te cadastrar no sistema da empresa, e aí você vai lá para dentro da empresa, aí você tem acesso a todo o sistema, toda a compra que você faz pela empresa, você é do departamento de compras, vai pegar o teu acesso e vai guardar, vai pegar toda a vida que você emitiu uma nota fiscal, vai estar constando que você, com o seu usuário do sistema, emitiu uma nota. Ou seja, toda a tua vida desse sistema dentro da empresa está sendo manipulada porque você tem um usuário lá dentro. Aí o tempo passou, você arrumou outro emprego e vai sair dessa empresa e ir para outra. Você vai se desligar dessa empresa. O que vai acontecer com esse usuário seu? Eles vão deletar porque eu estou indo embora. Não. Eles não vão deletar.
eles vão ocultar esse usuário seu para que ele não possa mais ser usado dentro da empresa. É justamente nisso que o Isaac está perguntando aí. Tem como? Tem. Tem N formas. Através de um select, eu posso ocultar. O Marcos foi embora, então o status dele na empresa agora é de D de desligado. Então, dentro do sistema da empresa, todo mundo que tiver o status D não pode aparecer. Por quê? Está desligado da empresa, mas ele não some da base de dados. Entendeu? Isso, a gente trabalha com status. Então, ou seja, até não é recomendável que os dados sumam assim com o delete. Tá? Eles fiquem ocultos. O delete não, o delete arregaça, ela tira a instância da tabela e manda embora. Agora, se você trabalhar com essa parte de status, aí entra nisso que você está falando aí, Isaac. Então, esse funcionário foi embora? Foi. Ele tem acesso ao sistema? Não mais. Por quê? Porque ele já não tem uma situação de ativo na empresa. Mas eu não sumo com ele. Eu só mudo. Eu faço com que ele não apareça no sistema, que nem o que tu perguntou aí. Tudo bem? Deu para compreender isso? Isso aí entra um pouco na regra de negócio que você vai fazer lá no levantamento de requisitos, no que você vai implementar e na base de dados que você vai montar. Ah, ensinou? Ah, legal, ótimo. Então, tá vendo? A gente está falando a mesma língua, né? Então, ótimo, perfeito, melhor ainda. O Sais falou na aula dele, legal. Então, assim, é a mesma coisa, tá? Então, assim, aqui nós estamos olhando a base do IPU, a gente está vendo a matéria-prima mesmo do sistema, que é o dado, né? Então, a gente está manipulando ele, cara. A gente está manipulando os dados da forma que a gente está aprendendo como manipula esses dados dentro de um banco. Tudo bem? Compreendido aí, pessoal, até aí, até o momento? Tranquilo? Então tá bom. Bom, esse aqui é o delete. Então, aqui, ó, nessa explicaçãozinha boba que eu estava dizendo aqui, ó, acabamos de ver as 4 operações básicas que eu faço dentro de um banco de dados. E aí, é uma coisa legal de se falar também. Insert, Select, Update e Delete. Esses 4 caras são usados em qualquer banco de dados relacional padrão SQL. Para inserir no MySQL é desse jeito, no Informix é desse jeito, no SQL Server é desse jeito, no Postgres é desse jeito, no Oracle é desse jeito. Tá, a partir de agora vocês conseguem inserir dados, atualizar dados, consultar dados e excluir dados em qualquer banco. Se você instalar um SQL Server na sua máquina, para criar o banco, mesma coisa. Para criar a tabela, do mesmo jeito. Para inserir do mesmo jeito. Para excluir, para atualizar e para deletar do mesmo jeito. Tá? Até esse momento que a gente chegou. Isso que vocês aprenderam, quando a gente estiver codando isso lá no semestre que vem, vocês aprenderam um tal de CRUD. Ah, meu sistema tem CRUD. O cadastro lá dos meus funcionários, eu já fiz o CRUD dele. O que é CRUD? CRUD é Create. R. Read. U. Update. D. Delete. Dizendo esse CRUD em banco de dados, insert. Create. Read. Select. Update. Update em banco de dados. Delete. Delete. Então, ou seja, todos aqueles sistemas, de novo, que você usa lá no banco de dados, lá na empresa, no cadastro de cliente, no cadastro de produto, no cadastro de
pessoa, da escola, do aluno, você faz essas 4 operações básicas. Ponto. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém? Tudo bem? Eu ouvi algum... Não? Tudo bem, pessoal? Vocês vão ouvir falar muito dessa coisa de CRUD lá na frente. É exatamente isso. Tá bom? Beleza até aí? Tranquilo? Posso seguir? Beleza. Segue o jogo. Então tá bom. Vou deixar aqui os... Não, select só precisando. Depois eu vou subir desse jeito aqui, tá? O arquivo, tudo bem para vocês? Ó, esse arquivo aqui, eu vou deixar ele aqui como nosso amigão aqui. Eu vou subindo ele lá e vou atualizando para vocês terem isso documentado, tá? Isso aqui é o comentário que eu vou fazendo, eu vou rascunhando aqui também. É como se a gente tivesse com um caderno. Ó. Então, legal. Aí, vamos voltar um pouco na parte de definição. Definição. Vamos supor que eu precise pegar uma dessas nossas tabelas e colocar num campo a mais. Você fala, putz, caramba, velho, olha, meu, que zica. Ó, quer ver, ó? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Deixa eu fazer um seletão aqui. Select, asterisco from, alunos. Vamos pegar a minha tabela aqui, nossa tabela aqui. Aí eu tenho lá, ID aluno, nome, endereço, turma. E aí eu falei, caramba, faltou eu colocar um campo aqui, cara. Qual? Putz, preciso colocar o nome da mãe. O nome da mãe do aluno faltou, cara. NFT? Desculpa, boiei, mano. NFT eu não sei o que é, não. NFT? No fundo. Depois você me diz aí, Isaac, o que é NFT aí. Não entendi. Aí eu lembrei que eu vou... Hã? NFT. Então. Entendi nada. É isso aqui que você tá falando? Agora eu fiquei curioso, cara. Agora você vai ter que falar o que é esse bagulho aí, mano. Um token não fungível. É um tipo de token que toda forma que representa algo único. Caceta? Tá bom. Nem vai ter um médico. Nem vou dar mais aula, tchau. Tá bom. Então, pessoal. Putz, eu vou ter que colocar o nome do cara aqui. Aulas e aulas, né? Eu vou colocar aqui o nome da mãe. Faltou. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mexer na estrutura da tabela. Porque até onde a gente lembra, a gente sabe, a nossa tabela está com ID, ID aluno, nome, endereço e turma. Quero colocar o nome da mãe. Ah, Marcão, mas aí é fácil, cara. O que você faz? Ó? Volta lá no Create Table de alunos, vem aqui ó, e coloca nome, sei lá, mãe, varchar de 40 também, not no. Resolveu o problema. Ah, entendi. Oh, desculpa pela aula, tá? Ah, é como se fosse uma Mona Lisa, só que virtual, tipo, que é única. Ah, muito bom. Valeu. Entendi agora. Ah, legal. Boa. Obrigado pela aula. Não conhecia. Obrigado. Boa. Então, ó. Ah, Marcão, é só fazer isso. Só que não dá
Por quê? Primeiro, a tabela já está criada. Ah, Marcão, dropa a tabela e cria de novo já com esse campo. Não dá certo? Dá a guia. Beleza. Mas e os dados que estão nela? Eu já tenho dados aqui. Então, eu não crio a tabela, eu altero a tabela. Por isso que é alter table, tá? Então, vou tirar esse cara aqui, vou voltar ao que estava e vamos lá para baixo. Qual que é a sintaxe do alter table? Alter table. Não, professor de banco de dados, tecnologia, não sabe o que, estou chocado. Não sei, não sabia mesmo, cara. Não sabia mesmo. Alter table, nome da tabela. E aí eu posso adicionar, como eu posso deletar campos de uma coluna. Tá? Então, campos de uma tabela, perdão. Então vamos lá. Vou fazer um exemplo aqui que nem tinha falado para vocês. Então eu vou colocar aqui alter table add. Vou adicionar, tá bom? Alter table, nome da tabela alunos. Vou adicionar o quê? Um campo chamado nome da mãe, que é um varchar de 40 not nu. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui na última coluna, aqui depois de turma, e vai pôr o nome da mãe. Deu lá, ó. Rouse. Não, estou relaxado. Eu estou aqui para aprender. Galera, eu aprendo muito mais com vocês do que o contrário. Pode ter certeza disso. O alter table, o que ele fez? Ele mudou a estrutura da minha tabela. Aqui, alunos, vai estar... Olha lá, o nome da mãe já apareceu aqui. Ó. Se eu der um select agora na tabela de alunos aqui, ó, olha lá o nome da mãe. Só que, ó, veja que o nome da mãe está em branco. Tudo bem, ele não vai sair, também não vai adivinhar o nome das mães que tem que colocar. Mas ele colocou mais uma coluna aqui, o nome da mãe. Então eu mudei a estrutura dessa tabela. Tudo bem? Criei esse campo. Então aqui, deixa eu só documentar aqui que eu acabei esquecendo. Então aqui eu vou, vamos pôr, alterando a tabela, acrescentando um campo. Tudo bem? Agora, vamos alterando a tabela, removendo um campo. Como a gente insere, a gente também pode retirar. Como que a gente faz? Alter, table, alunos. Agora a gente usa drop. Nome da mãe. Ah, não precisa passar tipo de dado? Não, não. Só basta eu identificar o nome da coluna. Só. Olha lá, tá o nome da mãe. Deu, vou dar o select agora de novo. Sumiu. Então eu consigo manipular. Tanto acrescentar campo como retirar campo. Uma observação que tem que ter. Olha lá. Opa. Ah, não, dropei de novo, irmão. Peraí. Desculpa, eu quero pôr o... Voltar aqui, beleza. Uma coisa, um teste que a gente vai fazer aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, é assim, ó. Vamos pegar aqui o where id aluno igual a 2. Vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar aqui o nome da mãe dele. Ó, o cara já existe aqui. Aí uma pergunta para vocês aí. Como que qual daqueles 4 caras que eu expliquei eu usaria aqui para nesse registro eu vir aqui e colocar o nome da mãe? Qual deles eu usaria?
De novo. Tá vendo aqui, ó? Eu tô com o Marcondes Braga. Isso aí, Pedro e Carlão, isso mesmo. Eu tô com o Marcondes Braga. Eu só quero mexer no nome da mãe. O que eu faço? Um update, galera. Simples, isso mesmo. Ó. Vou fazer aqui embaixo. Aqui, ó. Update, alunos, 7, nome da mãe, modifier, eita peste. Nome da mãe do Marcondes é a Liondrina Pisuanda. É o nome da mãe do cara. Where ID, não vamos esquecer do where, né, gente? Aluno igual a 2. Tá? Executei. Ele disse aqui, ó, afetei uma linha, modifiquei um cara. Deixa eu só pôr um pouquinho de aqui para não ficar aparecendo esse negócio. Vou dar aqui um select. Olha lá. Liundrina Pisulanda. Tá lá. Se eu der um select só na tabela de alunos, olha lá, vai aparecer todo mundo, só que só tá a Liundrina Pisulanda. Olha só. Fator importante. Vamos voltar aqui, ó. Eu vou dropar essa coluna. Quando eu dropo uma coluna, você tem que ter ciência também que você vai eliminar a coluna e o que tiver dentro dela. E também não tem Ctrl Z nesse caso. Não esqueçam disso. Se eu pegar aqui, ó, vou dropar a coluna. Dropei, ó. Pá, mandei bala. Eu vou executar esse update aqui, ó. Tá aqui mesmo? Já estamos aqui para aprender mesmo, ó. Vou executar. Pá! Ele deu um erro. Olha só. Que erro que ele deu. Update, blá, blá, blá. O erro que ele deu tá aqui, ó. Quer ver, ó? Now, column, nome da mãe, nome da mãe, find list. O que ele está querendo dizer, ó? Não existe a coluna nome da mãe na lista de campos. Por quê? Obviamente, eu deletei ele. Então, ele não está mais aqui. Se eu der um select agora na tabela toda, ó, ela volta ao normal, o nome da mãe daquele cara morreu, inclusive a coluna toda. Então, quando eu der um alter table removendo, a gente tem que ter consciência. Legal, eu vou catar essa tabela que tem 5 campos, vou tirar um vai morrer, vai ficar com 4, e aquilo que já era, não volta atrás. Tá bom? Então, só para vocês entenderem aí como que a gente faz essa manipulação de dados. Tudo bem? Beleza? Tranquilo aí para vocês? Tudo jóia? Se tiverem dúvidas, falem o cara em para sempre. Tudo bem por enquanto. Muito bom. Então tá bom. Eu encho o saco mesmo, eu fico perguntando porque eu me sinto só aqui, entendeu? Então, pelo menos, nem que seja por texto, o pessoal falar comigo. Apesar que sempre são os mesmos que falam, né? Mas tá bom. Bom, na real, o meu deu um erro diferente. Que erro que deu, Adrian? Você tá fazendo aí junto? Duplicate column name é que você deve ter tentado executar o cara 2 vezes. Aqui, ó. Por exemplo, olha o que você fez aí. O que você fez aqui, ó? ADD nome da mãe. Vou colocar aqui de novo. O que o Adrian tá falando? Pô, tá dando um erro meu aqui. Ó, executei. Beleza. Ó, ele deu certinho. O nome da mãe tá aqui. Aí eu vou tentar executar de novo. Ó lá. É o mesmo erro que tá dando aí, ó. Tá vendo? Duplicate column name, nome da mãe.
É que você tentou executar esse... Eu tô apontando como se tivesse mesmo. Vocês tentaram executar esse cara 2 vezes. Se eu colocar aqui 3, 4, 5, ele vai dar o mesmo erro. Por quê? Porque esse campo já existe lá. Entendeu? O erro foi isso aí. Mas não esquenta. O erro faz parte, cara. Faz parte do aprendizado. O erro, assim, não erro de... né? O erro no comando e tal. E o legal, galera, que gera aprendizado, é que eu sempre falo para vocês, o erro faz a gente aprender mais. Por quê? Quando dá o erro, o que você precisa ter na sua cabeça para falar, putz, grila, para ter esse conceito que eu estou falando, que com erro a gente aprende. Deu erro, o que a gente faz realmente, né? Tenta, não deu certo. Você nem lê, você só vê o vermelhinho aqui lá, puta, deu erro. O que eu fiz aqui? Vou tentar de novo, ou vou apagar. Não, calma, relaxa. Relaxa. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que vir aqui na coluna message aqui, e ler. Vê o que ele está te dando de erro. Hoje as ferramentas são tão mais inteligentes que elas nos ajudam a desenvolver. Quando a gente está errando, ela nos diz, ó, tem um erro aqui, cara, e o erro que está acontecendo é esse. Antigamente nem isso tinha. Então, putz, quem está falando é duplicate column, nome da mãe. Tá, caramba, então quer dizer que se está duplicando, quer dizer que já tem. Deixa eu ver a estrutura da minha tabela como está. Aí você vai vir aqui e vai olhar, putz, Vila, já tem o nome da mãe ali. Ah, então é isso, eu estou tentando criar novamente. Comecem a ter esse hábito. Porque assim, galera, vocês já estão codando coisas suficientes aí, né? Vocês já estão manipulando linguagens, certo? E certeza absoluta que todos vocês, eu, Marcos, professor, o Sais, professor, que dá aula para vocês, o Luiz Felipe, que dá aula para vocês nessa parte também, na hora que a gente vai executar algum código, pode azedar mesmo, dá um erro na nossa cara aqui no meio da aula, ao vivo. Normal. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Putz. Ah, caramba, que burrice, cabeçudo que eu fui, executei 2 vezes. Normal. Tá? Então, tenham esse olhar pro erro. De novo, putz, eu falo isso a todas as minhas turmas, de verdade. Olhem com esse intuito. Ah, legal, tá? Isso aqui é para que eu aprenda. Não tem jeito, errar a gente vai errar direto. Então, vamos viver com erro que é melhor. Então, aqui tem os exemplos, né? Galera, tudo bem aí? Então, essa parte conceitual, eu creio que, inicialmente aí, para a gente brincar, eu acho que já foi interessante. Beleza para vocês? Está tranquilo aí até aí o momento? Alguém quer tirar alguma dúvida, falar algo que a gente vai entrar num outro patamar aí. Então, ótimo. Galera, então agora a ideia é o seguinte. Fazer um exercício de fixação. Só que como vocês sabem, eu gosto de, nos primeiros exercícios, fazer junto. A gente fazer junto. A gente discutir, a gente ver algumas coisas, né? Que eu acho que são interessantes. Então, vamos lá, né? Vamos brincar um pouquinho aqui. Ó. Então, o que eu estou fazendo? De acordo com o layout dessa tela, o que eu fiz aqui? Vamos imaginar que o cara chegou lá com um layout de tela para nós e a gente vai ter que montar um banco de dados para atender o armazenamento desses dados. Tudo bem? Então, tá o desenho aqui. Ó. A gente deu lá um caderno lá, uma folha de sulfite lá com esse desenho. Você toma aí e se vira. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter um desenho do BR modelo e depois a gente vai implementar o banco físico dessa tela, com chaves primárias e estrangeiras. A gente vai ter um upzinho aí que a gente vai aprender a definir chave estrangeira. Tudo bem? Bom, vamos lá. Então vamos olhar aqui a nossa telinha. Essa telinha é uma tela tranquila de cadastro de produtos. É o título da tela, tá vendo? Eu usei uma ferramenta, nem lembro o nome da ferramenta, que desenha a tela, só design mesmo.
E aí eu tenho ó, o código do produto, eu tenho a descrição, eu tenho a categoria, eu tenho o estoque mínimo, eu tenho o estoque máximo, eu tenho o tipo de produto que poderá ser classificado em até 3 tipos, que é montadora, reposição e exportação, e tem uma unidade de medida desse produto. Tudo bem? Aí tem uns pontos de atenção aqui, ó. As categorias de produtos poderão ser forjado, usinado e fundido, e a unidade de medida, peça, quilo, conjunto e lote. São exemplos, tá? Bom, o que a gente vai entender quando monta essa tabela? A gente está vendo que, percebam aqui que categoria de produto e unidade de medida estão num lugar chamado Combo Box. Todo mundo sabe o que é um Combo Box? Sim, não, talvez, mais ou menos. Não? Tá bom, ótimo. Um Combo Box é quando você tem uma tela. E está com a mesa digitalizadora do Arthur aqui, agora que ia servir bem. Mas vamos supor, um Combo Box. Não? Então beleza, ótimo. Combo Box nada mais é do que aqui, ó. Vou desenhar aqui um Combo Box bem feinho, mas só para a gente poder ter uma ideia aqui. Quem está desenhado lá. Aí tem uma setinha para baixo aqui. E lá nas telas de cadastro, quando eu clico nela, o que ele vai fazer? Ele abre aqui uma lista de opções. Então, aqui, por exemplo, no nosso exercício aqui, está dizendo que é categoria de produto. Na hora que eu clicar aqui, vai aparecer forjado, usinado e fundido. Eu vou clicar nele e ele assume aquele valor. Isso é um combo box. Entenderam o que eu quis dizer? Uma caixa de opções. Sim ou não? Então, e todo cadastro que a gente faz, a gente vê que existem esses caras. Então, a gente tem combo box nessas duas situações aqui, ó. Na categoria de produto e na unidade de medida, que nada mais é do que esses casos que eu estou falando aqui. O que a gente pensa como desenvolvedor? Aí é uma dica. Sempre quando eu tenho um combo box, que eu vou ter uma opção, é legal eu sempre ter, como usuário, me informar quais são as categorias e quais são as unidades de medida. E aonde a gente guarda isso? Em tabelas. Então é interessante a gente ter uma tabela apartada com categoria de produto e outra tabela com as unidades de medida. Porque aqui eu estou falando, nesse momento do exercício, que a gente vai ter forjado, usinado e fundido. Peça, quilo, conjunto e lote. Um drop-down do HTML, ponto. Egg, golaço. Drop-down, exatamente. Do HTML, perfeito. Muito bem colocado. É legal que a gente tenha uma tabela. Por quê? Vamos supor que lá na frente o cara fala, putz, olha, agora vai ter mais uma categoria de produto que é forjado, usinado, fundido e comprado. Caramba, eu vou ter que modificar esses dados aqui, vou ter que modificar a tela. Não. Você só vem na tabela de categoria e põe aqui mais um item, comprado. Na hora que o cara executar a tela de novo, já aparece aqui para ele automático. E a mesma coisa com a unidade de medida. Sei lá, inventei mais uma unidade de medida que é tonelada agora. Beleza, eu não preciso entrar no programa para modificar essa tela. Eu vou na tabela do banco de dados e coloco mais uma linha TN, de tonelada. Então, esses caras, geralmente, galera, quando tem os combo box no sistema, os caras selecionados, geralmente tem uma tabela rodando por detrás disso aqui. Tá? Geralmente, isso é uma dica, tá? Não é uma regra, mas é muito comum isso acontecer. Pensando nessa viabilidade, o que a gente vai fazer? A gente vai montar um modelo conceitual que vai resultar nisso aqui, ó. Olha aqui o nosso modelo conceitual aqui daquela tela. Peguei aquela tela, sentei e montei isso aqui, ó. Vamos dar uma analisada nesse cara? Então eu estou tendo aqui, ó, a minha tabela de produto.
Dentro da minha tabela de produto, eu tenho a PK, que é a primary key, que é o código do produto. Que código do produto está aqui, ó. Tudo bem? Deixa aqui fora um pouquinho. Decisão, estoque mínimo. Estoque máximo, estoque máximo. Exportação, reposição e montadora. Montadora, reposição e exportação, que nem está lá. Morreu. Aí vamos para cá, ó, as chaves estrangeiras da unidade de medida e da categoria. Por quê? Porque eles viram uma tabela aqui embaixo. Aqui e aqui. Então eu tenho a categoria, tá aqui, e tem a unidade de medida, que está aqui. E aqui eu estou amarrando quem? As chaves estrangeiras aqui, ó, de unidade de medida e de categoria. Bom, esse modelo reflete essa tela. Eu vou pegar essa tela e eu tenho que colocar na base exatamente o que ela me reflete. Para que eu possa guardar esses dados com a integridade que precisa ser feito isso. Para isso a gente gerou esse desenho. Tudo bem? Deu para entender aí, pessoal? Eu estou querendo dizer. Deu para entender essa lógica? Tá travando a minha conexão? Tá também? Ixi. Tem como explicar mais uma vez? Com certeza, quantas vezes forem necessárias. Vixe, então peraí, deixa eu fazer uma. Não, talvez não seja, não. Deixa eu só fazer um esquema aqui. Peraí. Rapidão. Pega aí, pega aí, pega aí. Voltei. Vamos ver agora se melhora. Se engasgar, vocês me falam, tá? Eu vou explicar de novo, tá? Então, ó, essa tela é a tela que a gente vai trabalhar e ela tem que refletir a base de dados. Então, como eu tinha falado, quando a gente tem telas que a gente vai trabalhar com os drop-downs ou combo box, a gente sempre subentende, não é regra, mas a gente sempre subentende que esses caras viram tabelas. Porque se lá na frente eu precisar acrescentar mais dados que vão ter que ser incorporados aqui, basta eu inserir na tabela que ele já vai aparecer na tela sem problema nenhum na hora que eu executar esse front-end. Então, o que a gente fez? A gente olhou isso aqui e montamos o quem? A base. A base, a gente está entendendo que ela vai ter uma tabela de produtos. Está aqui. E dentro dela eu estou contemplando todos os campinhos que estão na tela. Tá vendo? Código, descrição, estoque mínimo, estoque máximo, montadora, reposição e exportação. Todos eles estão aqui dentro da entidade produto. Tá? Como a gente tem aqui as duas tabelas, a gente faz o quê? A gente cria elas apartadas
para caso alguém precise inserir dados na unidade de medida e na categoria, ela vem e coloca de forma individual. Porém, eu as relaciono. Com o quê? Com a chave estrangeira dela. Então, eu pego aqui o ID da categoria, ela vira a chave estrangeira aqui, e o ID unidade de medida vira chave estrangeira aqui. Então, eu crio um banco de dados relacional aqui. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente viu na teoria, agora a gente está fazendo o inverso. Eu estou olhando aqui o final e estou olhando, estou mentalizando o quê? Putz, essa tela, para que ela efetivamente guarde o que eu preciso, ela vai ter que se basear nesse modelo de dados, de banco de dados. É isso. Isso aqui reflete exatamente o que a gente pensou aqui. Tudo bem? Clareou isso? Travou a minha conexão? Deu para ouvir? Entendeu? Beleza? Ah, agora tá beleza? Então tá bom. Show. Entendido? Beleza, galera? Se precisar, eu explico de novo. Não tem crise. Eu arrumo outro jeito, a gente explica quantas vezes for necessário. O importante é vocês entenderem. Todo mundo entendeu aí? Sempre os mesmos falam. Eu fico meio, os outros não entendem, né? Mas... Tranquilo? Então tá bom. Beleza. Aí, vamos lá lembrar da nossa aula lá atrás, lá no presencial, onde eu enchi aquele quadro de coisa lá. Aí, uma pergunta que eu fazia lá, eu vou fazer para vocês agora aqui. Meus amigos, por qual tabela eu começo a fazer esse banco de dados? Olhando esse desenho. É pela produto que eu tenho que começar, pessoal? Olha bem o desenho. Ai, gente, fala comigo, pelo amor de Deus, só o Estevam falou. Ah, que agonia. Não. Veja, tabela, não código, não campo. O Marcão colocou categoria e unidade de medida. Produtos, categoria. Pela categoria, né? Não elas possuem. Muito bem. Isso aí, galera. Por que eu não posso começar pela de produto? Porque a produto, olha só, é só a gente olhar aqui, ó. Produto tem chave estrangeira nela? Tem. Então eu não posso começar por ela. Por quê? Porque na hora que eu criar, eu tenho que dizer a quem ela pertence. Pode ser o EC, pode ser o código de base, pode ser. Então a chave estrangeira, eu não posso começar por uma tabela que tenha chave estrangeira. Por quê? Porque para ela nascer, ela depende de outra. Então, eu tenho que olhar o meu desenho e ver, putz, para eu começar essa bagaça, qual tabela não tem chave estrangeira? Aí o Marcos falou, o João também falou. Olá, categoria e unidade de medida. Eu não tenho chave estrangeira, eu só tenho primária. Nas duas. Tá vendo? Então, são por elas que eu posso começar. Ah, mas por qual? Aí não interessa. Aí tanto faz. Posso começar tanto por categoria quanto por unidade de medida, não tem problema. Mas para eu criar a de produto, isso tem que ficar claro. Para eu criar a de produto,
eu preciso que categoria e unidade de medida estejam criadas. Por quê? Justamente por essa coisa da chave estrangeira aqui, que é primária aqui. É claro isso? É claro para todo mundo isso aí que eu acabei de explicar? Deu para entender isso? Show. Tá bom, ótimo. Então tá. Então a ideia é que a gente comece pela chave estrangeira, ou pela chave primária, ou pelas tabelas de categoria e unidade de medida. Porque essas duas que definem qual o produto? Não, não é nem por causa disso, Ricardo. É por causa que dentro, quando eu for cadastrar o produto, eu vou ter que dizer qual categoria que ele pertence, qual unidade de medida ele possui. E para que eu possa dizer isso aqui dentro, eu preciso que isso aqui exista primeiro. Entendeu? É a mesma coisa. Eu tenho um carro e não consigo andar sem as rodas. Eu preciso ter as rodas para que o carro possa andar. É a mesma coisa. Tá? Então isso dá diferença. Quer dizer, eu nem conseguiria criar essa tabela se eu não tiver esses caras aqui. Tudo bem? Bom, a gente tem até, vamos criar pelo menos a tabela de categoria. Aí na próxima aula, terça-feira que vem, já vai estar presencialmente, aí a gente já faz presencialmente. Mas vamos fazer de categoria. Vou pegar aquele nosso arquivo maroto aqui, dar continuidade nele. Vou pôr aqui. Exercício prático com o professor. Comigo, pronto. Banco de dados de produto. Vamos chamar assim, tá bom? Então, para isso aqui, vamos fazer o seguinte. Então, dá um create database exercício 1. Vamos ter uma base de dados chamada exercício 1. Então, aqui dentro do meu Brainites, aqui, estou brincando, dos meus esquemas, vai aparecer mais um banco de dados agora a partir do momento que eu executar. Então, agora eu vou estar usando o banco de dados. Nossa, tem coisa que eu preciso limpar esse negócio. Exercício 1, tá aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu estou dentro de aula remota, eu vou precisar ir para o banco que eu acabei de criar. Então eu vou fazer aqui assim, selecionar o banco. A gente está dando uma review de tudo que a gente viu até agora. Então eu vou dar aqui use exercício 1, que eu vou tomar conta desse banco aqui agora. Vocês vão ver que aqui a aula remota está negritada, ele vai negritar exercício 1, porque eu vou para esse banco agora. Ah, mas você está usando o mesmo script? Não tem problema, galera. Tá? Faz parte da aula, fica tranquilo. Executei, pronto, exercício 1. Não tenho nenhuma tabela, porque a gente não criou nada. Então agora vamos lá. Vamos criar a tabela de categoria. Bem, então vamos olhar lá. Bom, a gente vai chamar a tabela de categoria. Então vamos lá. Create table categoria. Bom, ponto e vírgula aqui no final. E aqui dentro eu vou pôr meus campinhos. ID categoria, é o ID, né? A gente deu o nome de ID só, né? ID, ele vai ser um integer, not null. Vai ter um outro campo chamado especificação, que vai ser onde a gente vai guardar o texto. O que é especificação, Marcão? Forjado, usinado e fundido, tá bom? Então aqui, ó, se a gente olhar aqui, olhar a especificação do que ele está passando, dá para a gente já perceber, dá um chute aqui que não precisa ser um campo muito grande de tamanho, um varchar muito grande. Então, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Então, vamos colocar a categoria de produto com um varchar de 10. Vai armazenar isso. Então, categoria vai ser um varchar de 10. Se for branco, se não informar nada, fica branco.
Deitadinho aqui, bonitinho. E aí a gente precisa definir o quê? A chave primária. Primary key. Quem? ID. Pronto. Definir a primeira tabela. Olha lá, create table categoria. ID integer not null. Categoria varchar de 10, default branco. Primary key ID. Vou executar isso aqui. Show, não me deu erro. Vou atualizar. Pronto, a tabela categoria está feita. Tudo bem? Ah, dá tempo para a gente fazer a outra tabela. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Mas viu qualquer coisa? Deu para entender essa criação dessa tabela aqui de categoria? Ótimo. Vou criar aqui a unidade de medida. Então vamos lá. Criar a tabela de unidade de medida. Então vamos lá. Create table. Vamos chamar essa tabela de unidade medida. Pronto. Unidade de medida. A mesma coisa. E aí quem? A mesma coisa. ID integer not null e especificação. Galera, fiz cagando aqui. Ó, categoria, né? Coloquei. Perdão. Aqui era especificação, né? Especificação. Tá? Putz, e aí agora? Vamos fazer o seguinte. Como a tabela não tem dado ainda, como que a gente faz? Vamos dropar ela. Drop table. Categoria. Opa. Quero fazer essa gambiarra aqui agora, não vou fazer. Apaguei a tabela e vou criar ela de novo, tá? Não tem problema porque ela estava vazia, então não tem problema. Especificação. E aí aqui agora também a gente vai criar um outro campo. Especificação. Vou achar. Vamos ver quanto a gente pode colocar aqui. Ó. Unidade de medida. Olha lá. A gente está vendo aqui que sempre são 2 bytes, tá vendo? Então, teoricamente, esse negócio não vai mudar. Porque no unidade de medida geralmente tem isso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Criar um char de 2. Default branco. E aí eu faço o quê? Primary e ID. Criei a segunda tabela. Vou verificar aqui se criou ela também. Pronto. Estou com as duas tabelas criadas. Ó. Opa. Deixa eu só eliminar esse update aqui, que aí ele não vai... Isso foi no exemplo da aula. Então, ó, criei as duas tabelas. Então, ou seja, de acordo com o nosso desenho, a gente já fez essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. O que faltou? Produto. Mas aí o produto a gente faz lá na próxima aula. Que aí a gente vai entrar num conceito novo que é o quê? Como fazer a chave estrangeira. Aí vai ter uma pitadinha de detalhe aí que a gente vai ter que abordar. Mas a gente já está com a base criada. A base criada e as duas tabelas que vão dar sustentação para criar de produto já estão criadas também. Beleza? Alguma dúvida até
esse momento aqui, ó. Deixa eu ver quantas linhas a gente fez de código. Já fez 95 linhas aqui na nossa brincadeira. 95, a gente tem um arquivinho aqui de 95 linhas de SQL. Que beleza, hein? O primeiro módulo, hein? Vocês são fera mesmo, o resto é brincadeira, hein? Aí, ó, que beleza, hein? Pra quem ia ver aí só lá no semestre que vem, vocês não vão passar o Natal sem saber o que é um SQL implementado, tá vendo? Vocês são fera mesmo, o resto é brincadeira. Não, a ideia é a seguinte, é que na hora que, é isso que eu até quero, na hora que vocês forem implementar, executar isso aqui, é onde vai dar erro, e aí é onde vocês vão gerar. Mas não tenha dúvida, Ismael, isso vai mesmo. Mas importante é ter o entendimento e depois vocês pratiquem isso codando mesmo. Mas os conceitos que a gente abordou em aula, é isso que é importante vocês terem aí na cabeça de vocês. Beleza? Fechado, meus amigos? Tranquilo? Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Assim